Olá, bem-vindos ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Nessa aula nós vamos estudar o Sheva. Você se lembrará que o Sheva é a vogal zero. Por exemplo, quando você tem a consoante aqui, isso não é um mem final, só um quadradinho aqui para representar qualquer consoante que aparecer aqui. Quando você tem uma consoante, o Sheva será aqueles dois pontinhos debaixo da consoante, chamada a vogal zero. Por que nós chamamos o Sheva a vogal zero? Porque existem dois tipos de Sheva. O primeiro Sheva é o Sheva vocal, como por exemplo na palavra Yerushalayim. Nessa palavra, Yerushalayim, o Sheva aqui não tem o som de A, de E, I, O ou U. É só um som bem curto. Não chega a ser uma vogal completa. É como, por exemplo, na palavra pagar, só que pronunciada por um português. Ele pronunciaria pagar. P. Tá vendo? É aquele sonzinho assim. Esse é o Sheva vocal. Mas existe também um outro tipo de Sheva, que é o Sheva mudo. Por exemplo, na palavra Mizbeach. Em vez de pronunciar a palavra Mizbeach, nós pronunciamos a palavra como Mizbeach. Isso depois vai ser importante na silabificação. Então, notem só que existe o Sheva vocal e o Sheva mudo. Mas notem também que não existe nenhuma diferença na ortografia do Sheva vocal e do Sheva mudo. Tá vendo? Então, como distinguimos? A regra mais importante para saber como distinguir o Sheva é que o Sheva é mudo se ele for antecedido por uma vogal curta. Tá bom? Por exemplo, na palavra Mitzrayim, que significa Egito. A palavra Mitzrayim, aqui o Hirak é uma vogal curta e o Sheva, que vem depois do Hirak, será mudo, Mitzrayim, em vez de pronunciar como Mitzrayim. Tá bom? Se o Sheva é mudo antecedido por uma vogal curta, ele será vocal se ele for antecedido por uma vogal longa. Por exemplo, no Holem, o Holem é uma vogal longa. Então, na palavra Kotavim, nós pronunciamos esse Sheva. Em vez de falar Kotvim, nós pronunciamos essa palavra como Kotavim. Tá bom? Ela tem 3 sílabas. Ko-ta-vim. Mas existem também outros casos para saber como distinguir entre o Sheva mudo e o Sheva vocal. Quero que vocês memorizem esses 4 casos diferentes e a primeira regra. Tá bom? O primeiro caso é que o Sheva inicial será sempre vocal. Como, por exemplo, na palavra Yerushalayim. Nós vimos isso antes. Nós pronunciamos esse Sheva, vocalizamos o Sheva, porque ele é um Sheva inicial, ele começa a palavra. Agora, se houverem 2 Shevas contíguos, o primeiro será mudo e o segundo será vocal. Isso como, por exemplo, na palavra Mishpatei. Tá bom? Mishpatei. Deu para entender? O primeiro, então, o primeiro aqui é mudo, o segundo é vocal. Isso sempre será o caso com 2 Shevas contíguos, a não ser que, por exemplo, nós temos uma palavra como Katavt. Nesse caso aqui, o último Sheva, o Sheva final, sempre será mudo. Então esse é o único caso em que o segundo Sheva não é vocal, quando ele é o último Sheva de uma palavra. Essa palavra aqui, em vez de ter 3 sílabas, Ka, Tav, Ta, ela tem só 2 sílabas. Tá vendo? Fica assim, Katavt. Certo? E finalmente a última regra é que um Sheva debaixo de um Dagesh forte é sempre vocal. Tá bom? Então, por exemplo, nessa palavra aqui, nós temos o patar, e o patar é uma vogal curta. Agora, normalmente nós pronunciamos isso como ham lachim. Mas como existe um dagesh forte dentro do mem, esse Sheva será um Sheva vocal. Ham lachim, tá bom? Ham lachim significa os reis. Mas pois é só isso. Essas são as únicas regras do Sheva. E eu quero que vocês memorizem as regras. Em primeiro lugar, o Sheva é mudo se ele for antecedido por uma vogal curta. E existem 4 outros casos também. O Sheva inicial sempre será vocal.
No caso de dois Shevas, o primeiro é mudo, o segundo é vocal. O Sheva final sempre será mudo. E um Sheva debaixo do Dagesh forte será sempre vocal. Tá bom? Para essa aula é só. Shalom!